Ok, vamos aguardar um pouquinho até o pessoal começar a entrar. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo, né? Agora retornamos com o nosso Diário de Bordo e nessa época vai ser uma série de programas falando sobre temas importantes para a atualidade que nós temos agora, né, uma eleição. Aliás, obrigado aí a todos que têm me apoiado, né, nessa candidatura ao Senado aqui por São Paulo. Né, para quem não me conhece, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado em São Paulo, número 222. E essa série vai começar hoje aqui falando sobre um tema básico, mas muito importante para aqueles que não conhecem, que é o Senado e o que faz um senador, né? Quais são as funções de um senador, como que isso se difere, por exemplo, da função de um deputado federal. Mas deixa eu começar aqui, como eu sempre fiz no Diário de Bordo, né? Começar aqui falando a respeito de ontem. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, hoje é dia 8 de setembro de 2022, 8 de setembro de 2022, e ontem nós tivemos no dia 7 de setembro, né? A comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. 200 anos da independência do Brasil, né? Isso é muito, muito bacana, né? Nós tivemos um dia único, nós tivemos milhões de brasileiros nas ruas, em todas as cidades, e isso foi muito, muito bonito de se ver. Aqui em São Paulo, nós tivemos na Paulista um espetáculo, vamos dizer assim, porque você olhava, né, eu tive a oportunidade de subir em alguns dos caminhões que estavam lá, você observava assim, aquele mar verde e amarelo de pessoas, de patriotas, pessoas com o coração voltado para coisas positivas para o Brasil, sem nenhum tipo de distúrbio, uma demonstração pacífica, uma demonstração democrática. Isso é muito importante, né? Até me perguntaram no começo como que eu achava que ia ser, né? Eu falei a respeito disso e de fato foi exatamente como eu imaginava que seria. E hoje no dia 8 aqui, né, de manhãzinha, eu retorno com o Diário de Bordo. Isso vai ser todos os dias a partir das 6 horas, então todos os dias fique ligado aí. A partir das 6 horas o nosso Diário de Bordo está de volta para comentar a respeito do que aconteceu no dia anterior, dos eventos, dos fatos, para comentar a respeito assim, da agenda de hoje. Aliás, na agenda de hoje eu estarei ali no litoral, então eu devo estar com o nosso caro, né, o Eduardo Bolsonaro. Então vamos fazer ali um adesivaço no litoral norte, vamos passar por várias cidades por lá. Então, você que é do litoral, fique preparado que você pode, aí, de repente, eu posso encontrar pessoalmente com você aí no nosso litoral, né? Eu e o Eduardo Bolsonaro. Então, gente, deixa eu começar nesse tema, né? Que muita gente me pergunta, e geralmente as pessoas deixam, isso é um problema sério, as pessoas deixam para escolher o seu senador lá no finalzinho, né? Aos 45 do segundo tempo, já perto do dia da eleição. Mas isso é ruim, é importante decidir antes, é importante perceber que o Senado é uma casa que tem uma importância muito grande para o país, para a estabilidade do país, e isso difere da Câmara dos Deputados. Eu vou explicar aqui como é que funciona. Então, muita gente tem perguntado, mas um senador, como é que funciona isso aí? O senador é igual a um deputado? Né? Então, não, deixa eu explicar. Vamos começar pelo básico, né? O Congresso Nacional ele tem duas casas. Tem a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, e tem o Senado, que tem 81 senadores. Então, essas duas casas compõem o que nós chamamos de Congresso Nacional. O número de deputados e o número de senadores, com relação aos estados, também tem uma diferença interessante. Você vê, além de ser 81 senadores, isso é distribuído igualmente entre as 27 unidades do país, dos estados. Então, cada estado tem três senadores, todos iguais. Então,
o Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, independente da população de São Paulo ser muito maior que a do Acre, mas nós temos 3 senadores, enquanto o Acre também tem 3 senadores. E a Câmara dos Deputados, ela tem 513 deputados distribuídos proporcionalmente ou quase proporcionalmente com relação à população de cada estado. Se fosse fazer realmente proporcionalmente, São Paulo teria uma representação de deputados muito maior do que tem. São Paulo tem 70 deputados federais, né? São Paulo tem 70 deputados federais. Depois podemos até dar uma olhadinha aqui, que eu obviamente não sei de cabeça quantos deputados tem em cada estado, mas São Paulo tem 70 deputados federais, e se fosse considerar a representatividade do estado de São Paulo em termos de população e em termos de eleitores, né, São Paulo deveria ter mais de 100, certamente, deputados, né, para ficar equilibrado. Mas o que nós temos é isso aí. Então, 513 deputados, 81 senadores. Outra diferença que tem entre deputado e senador é o tempo de mandato, né? Um deputado, quando ele é eleito, ele tem 4 anos de mandato. Então ele fica 4 anos e depois ele tem que participar de uma outra eleição, né, para se reeleger como deputado. Já um senador tem 8 anos de mandato. 8 anos de mandato. Então o mandato ele é bem mais longo, dá tempo de você fazer muito mais coisas, diga-se de passagem, isso é importante também. E a cada 4 anos troca-se um percentual, né, dos senadores. Como é que acontece isso? Você é eleito por 8 anos. Então, vamos supor, eu sendo eleito esse ano, né, eu vou... hoje nós estamos em 2022, então a próxima eleição vai ser em 2026. Eu não vou participar dessa eleição, porque eu já vou estar eleito, e a próxima lá em 2030, 26, 27, 29, 30, lá em 2030. Então, em 2030 é quando vence o meu mandato de 8 anos no Senado. Mas, em 2026, como esse ano está se trocando 1/3 do Senado, em 2026 vai trocar 2/3. Então, basicamente assim, numa eleição, você troca um dos senadores do estado, e na próxima eleição, 2 senadores. De novo, 1, 2, 1, 2. Ou seja, nós trocamos 1/3 e 2/3 do Senado a cada 4 anos, né? E os mandatos são de 8 anos. Outra diferença, né? Vamos seguir aqui, né? Que eu fiz uma relação aqui de coisas para falar, que é importante aí com relação à suplência, né? Os deputados federais, quando eles são eleitos, tem obviamente tem a contagem de votos, e depois aqueles deputados que têm um número de votos mais próximo, mas que não foram eleitos, eles ficam como suplentes, né? Suplentes daqueles que estão lá. Isso não é uma indicação direta, isso é feito proporcionalmente. Então, um deputado federal, ele não indica o suplente é indicado pela votação, aquele que ficou mais próximo, não foi eleito. No caso de um deputado ter algum problema, ou sair, ou for ocupar alguma outra função, o suplente entra para substituir, né, o deputado federal. No caso do senador, os suplentes já são indicados durante a campanha, e é uma campanha majoritária, como eles costumam dizer. Então, os deputados é aquela proporcional, né? Proporcional é um cálculo um pouco mais enrolado para ver quem vai ser eleito ou não, depende do número de votos do partido, depende de cota eleitoral, né, de eleitoral, quociente eleitoral, e assim vai. Então o cálculo é um pouco mais enrolado aqui para deputados, para que seja feito o cômputo geral e quantas cadeiras cada partido vai ocupar, né, e dependendo disso, quantos deputados daquele partido vão chegar lá. Isso é chamado voto proporcional. Já para senador, né, o voto é majoritário e só tem um turno. Então, basicamente, quem fizer mais voto vai ser eleito. E para ter um exemplo, né, aqui em São Paulo, esse ano, né, nós temos aí, se eu não me engano, são 11 candidatos a senador no estado de São Paulo, e nós temos, por exemplo, o Márcio França, que representa o Lula, né, eu representando o presidente Bolsonaro, né, não é representando, o que eu quero dizer, isso
nós somos ligados a, né? Então, o Márcio França é ligado ao Lula e as políticas do Lula, o passado do Lula também. Eu sou ligado ao presidente Bolsonaro, né? E o governo, que obviamente eu participei do governo como ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e de Comunicações. Então, aqueles que... Depois tem a Janaína, tem ali o Aldo Rebelo, tem o Edson Aparecido, né? Então, uma série deles. E quantos votos cada um fizer, isso aí vai ser colocado numa sequência. Quem fizer mais voto vai ser o eleito, né? Eu espero que eu seja o eleito para representar aqui o Estado de São Paulo, e por isso eu conto com vocês aí, não esqueça o número, 222. Que mais? Como que acontece então? Cada um de nós indica já desde o começo da campanha 2 suplentes. Tem um suplente, tem o primeiro suplente e o segundo suplente, né? E isso é um ponto muito importante para que vocês verifiquem, né? Verifiquem quem são os suplentes de cada um dos candidatos. É importante verificar isso aí, né? Quem são os suplentes do Márcio França, por exemplo, quem são os suplentes da Janaína, quem são os meus suplentes. É importante verificar quem são os suplentes, porque isso é crucial, porque caso aconteça alguma coisa com o senador, ou caso o senador seja indicado para algum cargo, então o suplente assume, o primeiro suplente assume. E caso tenha um problema no primeiro suplente, o segundo suplente assume. E assim vai. E caso o segundo suplente tenha algum problema, existe uma legislação própria, de forma que o Estado nunca fica sem nenhuma representação no Senado. Então, isso é importante citar, né? Porque às vezes o pessoal olha e fala assim, poxa vida, mas né? No caso, você é o primeiro suplente do Giordano. Se o Giordano morrer, se o Giordano sair, então o Estado de São Paulo vai ficar sem senador, você sendo eleito? Não, isso não vai acontecer. Primeiro, porque a probabilidade dele ter qualquer problema, então quer sair também do Senado, a probabilidade é 0 praticamente, não vai ter esse caso. E se acontecer alguma coisa com ele, existe todo um processo para que seja feita a substituição, né, de forma que o Estado de São Paulo não fica sem um senador. Então deixar bem claro isso, que às vezes eu vejo as pessoas aí, né, colocando fake news aí, querendo assustar as pessoas com relação a isso ou da minha candidatura. Então isso não tem nenhum problema com relação à suplência. Outro ponto, mas agora, por outro lado, é importante vocês verificarem, né, quem são os suplentes do Márcio França. Você se alinha com a linha ideológica desse suplente, né? Quem são os suplentes da Janaína? Você se alinha com o que ou concorda eticamente com quem são os suplentes, né? É importante ter isso aí sempre em mente. Que mais? Com relação aos meus suplentes, né? O meu suplente o primeiro suplente é o professor Alberto, que ele é um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele foi vereador, ele é vereador agora, mas por 5 mandatos, sem nenhum processo. É um cara com passado completamente limpo e que defende as mesmas coisas que nós defendemos, que defende a linha a favor da família, a linha a favor, né, de uma educação muito boa para as crianças, sem ideologia de gênero, né? Ele é contra o aborto, etc. Então, é um cara que realmente defende valores importantes e eu tenho plena confiança nele, não tem problema nenhum, né, nesse meu primeiro suplente. Minha segunda suplente, mesma coisa, né, é a Cirlange, ali de Sorocaba, então, e ela também tem um passado muito, muito idôneo, não tem problema nenhum, ou seja, eu fiz questão também de colocar uma mulher, né, na minha suplência, porque é importante a gente ter isso. Se eu observar lá no meu ministério, na época do MCTI, nós temos 16 unidades vinculadas, que são institutos de pesquisas, e nesses institutos de pesquisas, ou unidades de pesquisas, na época que eu estava à frente do ministério, era basicamente metade de homens diretores, metade de mulheres diretores. É muito importante ter a participação, né, feminina expressa, né, dentro de cada uma das unidades, dentro de cada um vamos dizer assim, qualquer tipo de representação pública. É importante que a mulher esteja presente também. Ok, vamos para frente então. A gente falou de suplência, a gente falou do número de senadores, o mandato diferente de senador,
né? Nós falamos a respeito da proporcionalidade do Congresso e do Senado, são fixos, 3. Aliás, esse número de representação é uma coisa que precisa se pensar aí muito bem, né? É para se pensar durante o mandato também, para se discutir essa representatividade, assim como a gente vai discutir também o Pacto Federativo, que é importante, que eu vejo o Estado de São Paulo com uma bastante desvantagem no Pacto Federativo. Então isso vai ser discutido, né, quanto que o Estado arrecada de impostos federais e quanto que retorna para o Estado. Então a gente arrecada mais de 700 bilhões por ano e retorna menos de 50 bilhões. Então isso é uma coisa que a gente vai discutir lá para defender o nosso Estado, defender o orçamento do nosso Estado, que no final dos contos vai refletir, né, na melhor saúde do Estado, redução de filas de saúde, vai refletir, né, em melhoramentos da infraestrutura do Estado, segurança pública, mas a gente vai chegar lá, né? Vai ter um outro desse diário de bordo, vou falar especificamente sobre essa parte do Pacto Federativo. Vamos para frente aí sobre as funções do Senado, que são diferentes da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que os dois, né, a Câmara e o Senado, têm a responsabilidade, é o poder legislativo, né, o Congresso, então tem a finalidade, a responsabilidade de criar leis, né, e votar em leis, projetos de leis, para o que vão, no final das contas, nos dizer como e o que nós vamos fazer no país inteiro, nos diversos setores. Então essa é uma responsabilidade extremamente importante, né, das duas casas, e um projeto de lei pode iniciar tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né, e é votado por isso. E aí na análise dessas leis, é um ponto importante, né, para que a gente pense também. Nós estamos aqui para nós estamos em uma eleição daqui a pouco, nós temos que escolher bons representantes que sejam capazes de tomar decisões que são importantes para o país inteiro e que defendam o nosso Estado de São Paulo. E nesse ponto é importante verificar o currículo de cada candidato, né? O que essa pessoa é formada, qual é a especialidade dessa pessoa. Porque às vezes a gente fica com a ilusão de que ser advogado é o mais importante para decidir sobre qualquer tipo de lei, né? Não, isso não é verdade, porque aquela lei ela trata de algum assunto. E aquele assunto é o objeto daquela lei, ou objeto daquela decisão a ser tomada. O assunto é a parte mais importante, né? Então, por exemplo, no Ministério, eu como ministro de Ciência e Tecnologia, eu tinha a responsabilidade de liderar o Ministério inteiro e eu que definia quais são os eixos estratégicos, de que forma esses eixos estratégicos vão se conversar. Por exemplo, o eixo estratégico de materiais avançados, um eixo estratégico de energia renovável, né? Então, materiais avançados, você tem nióbio, você tem grafeno, essas coisas. Energia renovável tem, entre outras coisas ali, né, energia fotoelétrica, energia eólica, hidrogênio verde, etc. E a transformação, por exemplo, da nossa propulsão dos carros e caminhões aqui, saindo de energia fóssil, né, de combustíveis fósseis, passando por uma transição com combustíveis biocombustíveis e elétricos, chegando no final lá a células de hidrogênio. Essa é o que a gente tem hoje desenhado nesse sistema. E para que se decidir de forma correta a respeito de quais eixos vão ser colocados, se vai colocar mais recurso em um ou no outro, o que é mais importante, você precisa de conhecimento técnico. E depois de fazer todo esse arcabouço, fazer toda essa estrutura, né, você vai ter que colocar aquilo lá no papel para criar uma política, para criar uma estratégia, para criar um plano, né? E nessa hora, aí entra os advogados. Nós temos lá no Ministério cerca de 25 advogados que são da Conjur, né, da assessoria jurídica, e aí a gente passa para eles, né, fala assim, olha, dá uma analisada no papel, né, vamos dizer, dá uma analisada aí no aspecto jurídico dessa política, né, não é para analisar a parte de advogados lá, eles não analisam o mérito, eles não vão dizer se o hidrogênio é melhor do que fazer células de metano, por exemplo, eles não vão fazer isso, porque eles não têm expertise para fazer essa parte, não é função da assessoria jurídica julgar a respeito da parte técnica de alguma política, alguma estratégia, assim por diante. A única coisa que eles vão ver é se aquela política atende os critérios jurídicos para que seja
divulgada, para que seja publicada e não tenha nenhum problema jurídico, tá? Agora, quem decide a parte técnica são os técnicos. No caso ali, o ministro técnico é quem decide o que vai ser feito e como vai ser feito. Essa é a diferença entre o técnico e o advogado. Cada um tem a sua função, todos são importantes. Mas o advogado, vamos dizer assim, a parte jurídica, entra no final só para verificar se aquele documento está juridicamente correto e não se o mérito daquele documento está correto ou é sábio. Vamos colocar isso aí na prática, né? Colocando na prática, imagina o seguinte, vou falar um absurdo aqui para que vocês notem bem a diferença. Eu posso, por exemplo, criar uma lei, né? Eu poderia criar um projeto de emenda à Constituição para tirar o orçamento de ciência, tecnologia e inovação do teto de gastos e aí não ter mais contingenciamento também disso. Eu crio isso aí, uma vez que eu crio essa ideia, desenhe como que vai ser esse projeto, né, de emenda à Constituição, vai passar no parte jurídica ali do Senado, ou da Câmara, vai passar, depende de onde vem esse projeto, vai passar ali, aí os advogados vão olhar e vão falar assim, olha, isso aqui constitucionalmente é possível e vai olhar se o documento está juridicamente correto, né, e aí ele segue ali dentro da tramitação. Então, eu fiz a minha parte técnica e que eu sei da importância de ter esse orçamento, os advogados fizeram a parte técnica deles de ver se aquilo que eu propus está juridicamente correto. Agora, vamos falar o reverso disso, um absurdo. Vamos supor que alguém tenha a brilhante ideia, né, vamos dizer, alguém que não conheça a parte técnica que está ali, porque é de outro setor, pode ser até um advogado, por exemplo, e fala assim, não, eu acho que orçamento para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é bobagem, então vamos cortar esse orçamento para zero. E aí eu faço, como ele é de advogado, ele faz uma peça jurídica perfeita, né, juridicamente colocado ali perfeito, cortando o orçamento completo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ou seja, juridicamente está perfeito, o mérito daquilo está com uma completa bobagem, um completo absurdo. Então, você vê aí que para que você tenha decisões bem feitas, você precisa de técnicos que entendam de setores, que possam discutir tecnicamente, que possam discutir com outros parlamentares para explicar tecnicamente e depois a parte jurídica para se colocar aquilo no formato jurídico, vamos chamar assim, né, é feito por especialistas, são advogados, né, mas eles não discutem o mérito, quem discute o mérito são os especialistas do setor, né, quem vai decidir que tipo de vacina vai ser comprada, ou que tipo de vacina vai ser desenvolvido no país são técnicos, e quem vai fazer a parte de formalizar aquilo num documento são advogados. Então, deu para entender a diferença e a importância de se ter técnicos, né? Técnicos são extremamente importantes para resolver problemas importantes para o país. A gente viu isso durante o tempo dos ministérios, vocês viram o meu ministério, como funcionou muito bem. Quem tem dúvida ainda, entre lá no site do ministério, né, que você vai descobrir ali tudo que foi feito e eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído para ver a quantidade de coisas que foi feito, mesmo com restrições no início de orçamento. Bom, falado sobre essa parte, né, da diferença aí disso, então olhem o currículo de todos os candidatos para verificarem aí, né, quem tem uma carreira que seja alinhada, que tenha capacidade técnica de tomar decisões técnicas importantes, né, e quem não tem, ou quem nunca teve essa experiência, ou quem não tem o conhecimento, a expertise necessária para analisar questões técnicas importantes para o país. E tem que ver o seguinte também, daqui para frente, tudo vai ser ligado à ciência, tecnologia e inovações. Qualquer área vai ter projetos e vai ter decisões que vão depender de ciência, tecnologia e inovações. Você tem dúvida? Pensa na saúde, né? Saúde, ela depende intensivamente de ciência, tecnologia e inovações. Quando você vai decidir se o Brasil vai começar a fabricar remédios aqui com tecnologia nacional e como isso vai ser feito, depende de ciência e tecnologia. Quando você vai instalar 5G, né, depende de ciência e tecnologia.
né? É bom que você tenha um parlamentar que conheça como que funciona, por exemplo, um 5G, né? Quais são as frequências, de que forma esse sistema funciona, porque vai ter que tomar decisão depois sobre instalação de antena, como escrever uma lei, por exemplo, sobre instalação, se pode ser instalado, se tem um tempo de 30 dias e depois já começa a valer, quanto tempo a prefeitura tem para tomar uma decisão sobre isso, baseado em qual parte vai tomar decisão. A gente tem interferência em 3,5 giga, ok, como que vai solucionar essa interferência, né? E quais são os sistemas que a gente pode instalar para solucionar isso. Então é importante o parlamentar saber disso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui também, com relação, quando eu cheguei no ministério, né, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você não tem experiência legislativa, né? Não, e ainda, graças a Deus, porque quem tem muita experiência, né, a gente não tem visto bons resultados, vamos colocar assim, com os experientes ou os políticos profissionais, né? Então é bom ter essa troca, uma mudança, né, de tirar os políticos tradicionais e que não têm funcionado e colocar políticos novos, preferência políticos técnicos, né, que estão ali pelo Brasil e estão ali para tomar decisões técnicas acertadas e baseadas em fatos, né? Isso é muito importante. Então, olhem o currículo aí de cada um, né, dos nossos candidatos, deem uma olhada qual é a expertise, vejam também o que é importante, né? Deixa eu falar, eu esqueci de falar aqui sobre um exemplo interessante, né? Pô, eu cheguei lá no ministério e, logicamente, eu entendo da parte espacial muito bem, minha vida inteira tenho trabalhado com isso, e eu vi que tinha o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos parado há 20 anos, 2 décadas, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque tem que passar nas duas casas. 20 anos parado lá. Nenhum dos políticos profissionais teve a competência de fazer correr esse projeto. Estava 20 anos parado. Muita narrativa errada, muita elucubração técnica sem nenhum sentido, muita coisa, né, geopolítica completamente errada. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, isso aí tem que funcionar porque o Brasil precisa colocar o Centro Espacial de Alcântara em modo comercial, e para colocar em modo comercial a gente precisa ter, né, acesso ao mercado de lançamento de foguetes. Mas para ter acesso ao mercado de lançamento de foguetes, a gente precisa ter esse acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos para poder fazer lançamento de diversos países aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. Aí vem um monte de bobagem que falavam lá no Congresso. Não, porque vocês estão alugando Alcântara para os Estados Unidos, estão doando Alcântara, os Estados Unidos vão lançar foguete na nossa cabeça. Umas coisas absurdas, assim. E os Estados Unidos vão controlar os quilombolas. Eu ouvi até umas bobagens desse tipo. Não. E aí eu falei, pô, eu tenho que entrar. E então pedi várias audiências para ir lá explicar, falar com os deputados, falar com os senadores, explicar para eles tecnicamente como é que funciona o projeto, né? E aí eles entenderam e foi aprovado completamente, foi aprovado sem qualquer problema. Em 6 meses a gente resolveu um problema de 20 anos, graças a ter uma pessoa técnica que foi lá e conseguiu explicar, convencer os parlamentares. É exatamente a mesma coisa que eu vou fazer como senador, né? Pegar os temas técnicos e explicar para os outros parlamentares e aprovar esses temas ou reprovar aqueles que são absurdos, né, de forma que a gente possa ter o país bem representado, o Estado de São Paulo bem representado, né, de forma técnica. Só para fechar essa parte do acordo de salvaguardas, para vocês entenderem como era simples, era o seguinte: o acordo diz que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente, alguma peça de indústria americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger esse componente, essa tecnologia, para não ser roubada, não ser copiada. Ponto. É só isso. Olha que coisa simples, e ficou 20 anos sem aprovação, sem andamento, vamos dizer assim, pelos políticos profissionais lá no Congresso, e na Câmara e no Senado. Então, dá para perceber a importância que é você ter uma representação técnica. Então, olhem os currículos, olhem de todos os candidatos ao Senado aqui em São Paulo, né, quais são as carreiras, né? Então, pô, o cara é médico, é advogado, é dentista, é engenheiro, no meu caso, vê lá o que é cada um deles, né, e veja qual tipo de representação que pode fazer lá no Senado. Isso é uma parte muito, muito, muito importante. Outra parte importante para se ver é o seguinte: qual é o passado desses candidatos? Quando eu digo passado, né, o que eu quero dizer não é só
a história de vida, né? A história de vida é importante, sem dúvida nenhuma, a história de vida, de onde a pessoa saiu, onde ela chegou, como, né, e assim por diante, isso é importante, mas olhem, vamos chamar assim de ficha corrida, né? É um nome meio estranho, mas olhem o passado em termos de processos. Veja quantos processos essa pessoa tem. É fácil, você entra no Google e digita lá o nome da pessoa, bota processos, né? Você vai ver, ou investigação, processo, você vai ver se as pessoas já foi investigada, por que ela foi investigada, se a investigação foi concluída com sucesso e foi comprovado que a pessoa não tem culpa de nada, o que é importante, né? Você dá, porque muitas vezes quem está na política, muitas vezes é acusado injustamente de coisas, e é importante ter isso aí, e aí com a investigação aquilo acaba se demonstrando como que aquilo a pessoa não tinha nada, não fez nada errado, então tá ótimo, e a partir daí aquilo fica no passado. Agora, tem investigações que são abertas, são grandes, são sérias e ficam lá, por exemplo, com valores muito altos. Então é importante que cada um dos eleitores olhe o passado, procure lá, bota o nome da pessoa, coloca lá investigado, por exemplo, né? Se tem alguma coisa que aparece, então aí você faz o seu julgamento. E se a pessoa ela tem esses delitos, né, há que se esperar que o comportamento, a atitude continue no Congresso, e a gente precisa, sinceramente, essa é uma das coisas que me dava muito vergonha quando eu olhava, né, no nosso passado político aqui no Brasil, você via quem eram os políticos e as coisas erradas que eles fizeram, os roubos e fraudes e corrupção e etc. Isso dá dor no coração, porque você sabe que esses recursos são importantíssimos para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que não conseguem ganhar um salário mínimo e fica difícil para comprar até uma cesta básica. Então, você sabe que esse recurso está tirando aí a vida de muita gente. Então, é muito bom avaliar o passado de cada um dos candidatos para que vocês não votem em candidato que tenha um passado ou tenha aí esses tipos de fraudes que nos davam tanta vergonha. A gente precisa eliminar isso da nossa política. Corrupção, fraudes, etc. Isso tem que ser eliminado. Então, dê uma olhada nisso aí, que isso é importante. Então, vamos continuar aqui, né? Continuar sempre para frente, né? Aqui nessa parte do que o Senado faz, né? Então, já falei que o Senado e a Câmara fazem leis e votam a respeito de leis, né? Os dois também, quando sai, por exemplo, uma medida provisória lá do presidente. Quem faz medida provisória é o executivo. Então vem lá da presidência uma medida provisória. Isso acontece quando é necessário ter alguma ação muito rápida, alguma atividade rápida feita no país ou uma lei rápida. E essa medida provisória ela tem uma validade por 120 dias. Se o Congresso não votar em 120 dias, ela cai, vamos dizer assim, ela perde o efeito daquela medida provisória, mas ela vale durante 120 dias ali. Então o presidente emite isso aí, né? O presidente tem o direito de emitir isso, mas ele precisa depois da aprovação do Congresso, né, para que aquela medida passe a ser válida como lei. Então, para isso também, tanto a Câmara como o Senado tem que votar para aprovar isso. E o Senado, o presidente do Senado pode até recusar aquela medida, pode mandar de volta. Bom, vamos ver aqui, o que mais que a gente pode falar sobre isso. Agora começam uns temas mais complexos, vamos dizer assim. As leis a gente já sabe que faz, mas vamos ter mais complexo. Se houver algum processo, né, contra o presidente da República ou os ministros, como eu era lá, né, isso é feito, começa esse processo através da Câmara dos Deputados. Vamos supor que exista um processo para dar um impeachment em um dos ministros, ministro de Ciência e Tecnologia, sei lá. Então, isso aí começa na Câmara, né, e precisa de 2/3 da Câmara para que seja autorizado a abertura daquele julgamento, e aí vai para o Senado, onde é feito o julgamento propriamente dito. Então, processos contra o presidente da República ou contra o ministro de Estado, né, são feitos dessa forma. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que é importante entre a Câmara e o Senado, é que o Legislativo, no equilíbrio dos poderes, o Legislativo, que representa a população, né, que são pessoas que foram eleitas pela população para os representar, né, no Congresso, o Legislativo tem a função de fiscalizar os outros dois poderes.
Então, nós temos ligado ao Congresso o TCU, Tribunal de Contas da União, e que ele fiscaliza as contas, fiscaliza tudo que é feito em termos de recursos, da utilização de recursos públicos dentro de qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de programa, política, etc. Então, eles fiscalizam isso aí. Então, para cada ministério, tem um ministro do TCU que é responsável, ele vai pegar, e obviamente a equipe dele, vai pegar todos aqueles processos daquele ministério, verificar se está sendo feito da forma correta, se os recursos estão sendo usados da forma correta, conforme a lei. E o TCU é ligado ao Congresso, né? Então, os ministros do TCU são são as pessoas responsáveis em fiscalizar isso. E o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados ou o Senado, pode chamar um ministro de Estado, por exemplo, para dar explicações a respeito de algum projeto, a respeito de alguma política que está sendo implantada, né? Pode sim, ou o próprio ministro pode pedir a algum parlamentar para que ele seja chamado numa audiência, a gente chama de audiências públicas. Eu mesmo pedi várias vezes, né, para ser chamado ao Congresso para falar no Senado e na Câmara a respeito, por exemplo, do Acordo de Salvaguarda Tecnológicas, que eu acabei de falar, né, lá com os Estados Unidos, né, que hoje permite aí que o Brasil possa, se tirar 1% do mercado internacional de lançamentos, a gente pode fazer aquilo para o programa espacial. O Centro Espacial de Alcântara pode render de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano para o programa espacial. Mas para explicar isso aí, então muitas vezes eu pedia, olha, deputado, me escala aí, me convida para eu falar numa audiência pública. Aí ele mandava lá uma solicitação, ele tem que ser aprovado aquilo pelaquela comissão, então a comissão aprova e aí eles me chamam para ir lá com o ministro para falar sobre isso. Ou eles podem convocar o ministro, né? Se o ministro se recusar aí num convite, eu nunca recusei aí nenhum convite lá na Câmara ou no Senado, sempre achei muito interessante poder falar com os parlamentares, mas de repente um ministro pode falar assim, eu não quero ir, não vai no convite, não aceito o convite, e os deputados ou os senadores querem que ele vá lá para explicar alguma coisa que é importante, eles podem convocar o ministro, e o ministro tem que ir, porque se não for, isso aí é um crime de responsabilidade, então ele tem que ir para lá para dar explicações. Então, porque tem que se valer, né, tem que fazer valer, né, a prerrogativa do Congresso de fiscalizar o Executivo. Então, nós temos que dar explicações, e o Congresso representa o povo, você tem que sempre ter em mente isso aí. Quem representa a população é o Congresso. Então, quando a população, nós estamos numa democracia, o poder do povo, quando o povo exige a presença de um dos seus executivos para ir lá explicar, tem que ir, não pode faltar de jeito nenhum. Aí tem o outro poder, tem o poder judiciário. Quem fiscaliza o poder judiciário é o Senado. Então, isso também tem que ficar muito bem colocado aí, né, que quem observa o que está sendo feito no STF, e o que está sendo feito no Judiciário, nesse poder, é o Senado. Então, o Senado tem uma responsabilidade muito grande aí de fiscalizar se tudo está sendo feito da maneira correta, se está dentro da lei, se está, como o presidente fala, nas 4 linhas da Constituição, e se não tiver, né, ou se tiver qualquer dúvida, né, você pode convocar um ministro do STF, por exemplo, para ir ao Senado e dar explicações sobre o que está sendo feito, por que está sendo feito. Isso não é feito por um senador, mas é feito, né, por um grupo, né, tem que ter vamos dizer assim, uma comissão que vai poder fazer essa convocação ou esse convite. Geralmente é um convite, não precisa de convocação, né? Logicamente todo mundo está a favor de fazer coisas boas para o Brasil, então a gente tem certeza que um convite é suficiente para que vá lá e explique o que está sendo feito e assim por diante. Mas, como eu falei, um processo, né, contra o presidente da República ou contra ministros de Estado inicia na Câmara com 2/3 e vai para o Senado para fazer o julgamento. O julgamento é feito no Senado. Agora, o Senado, ele faz sozinho, vamos dizer assim, não precisa da Câmara para iniciar aqui, crimes de responsabilidade. Ele julga, né, os crimes de responsabilidade do presidente da República, né, e também ele deve, né, nesse caso, se for necessário, julgar também, sozinho ele julga os crimes de responsabilidade envolvendo comandantes das 3 forças, do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha. O processo ele corre só dentro do Senado, ele não precisa de nenhuma autorização
da Câmara dos Deputados. Então, quando tiver que julgar algum dos comandantes das 3 forças, é feito ali. Isso também no caso de julgamento do STF, de qualquer ministro do STF ou do Procurador-Geral da República. Então, isso sempre o crime de responsabilidade, isso passa exclusivamente dentro do Senado só, né? Então, só ali dentro do Senado é feito, não precisa da autorização da Câmara, como seria o caso de processos contra o Presidente da República ou os ministros de Estado. Então, nesse caso, é só dentro ali do Congresso, ou melhor, dentro do Senado, mesmo que é feito. Mas vai precisar 2/3 dos votos, né, para que seja feito esse processo. Então, por isso que é importante, né, ter senadores sérios, senadores que não tenham qualquer rabo preso, vamos dizer assim, né, da maneira como tem que ser feito. Outra parte importante é que o Senado também ele tem a responsabilidade sobre se vai haver, de autorizar, né, no caso de haver qualquer tipo de empréstimo, empréstimo para o país e etc., toda essa contração de contrair, né, operações financeiras externas à União, estados e municípios, também para fixar, eu estou lendo aqui essa parte, fixar limites globais de montante da dívida consolidada por esses entes, né? Então, ele trata também da concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e limita também os limites globais do montante da dívida mobiliária dos estados e dos municípios. Os termos são enrolados para se falar assim, mas, na verdade, isso aí se trata de autorizar ou não a contração de dívida de Estado ou empréstimos, né, para um Estado ou para o país como um todo. Então, tudo isso passa ali pelo Congresso. E também tem que lembrar que se o Ministério, por exemplo, faz um tipo de um acordo internacional onde existe o pagamento de algum valor, né, esse acordo tem que ser aprovado pelo Congresso também. Então, é importante ter isso aí em mente, né, que ali onde são decididos ou cortados esse tipo de atividade. O que mais aqui que a gente pode falar sobre... sim, uma parte importante também do Senado é que ali no Senado, onde são feitas as sabatinas, por exemplo, o presidente escolhe um novo ministro do STF. Então, a sabatina é feita pelos senadores, né? Se aprova ou se não aprova aquele ministro. Se for um novo presidente de uma estatal, por exemplo, uma Petrobras, novo presidente da Anatel, né? Então, tudo isso passa ali pelo Senado, nós que fazemos a sabatina, um novo embaixador para representar o Brasil em outro país, isso também tem que ter aprovação, é feita uma sabatina pelo Senado. Então, dá para perceber aí, né, que nós temos funções muito importantes aí dentro do Senado. Então, por isso que é importante ter em mente que essa escolha para senador, né, ela é crucial. As pessoas às vezes deixam para a última hora para escolher um senador, escolhe o presidente, escolhe o governador, escolhe o seu deputado estadual que está mais próximo ali, escolhe o federal e esquece de escolher o senador. Então, gente, tem que pensar, espalhar aí. Eu vou pedir o apoio de vocês para que vocês passem essa live aqui para as pessoas, passem principalmente para aquelas que estão em dúvida ainda, assim, não sabe o que é. E olha, por incrível que pareça, mas é fato, muita gente não sabe o que o Senado faz. Então, eu estou falando aqui para vocês, são coisas simples de entender, mas muito importante que as pessoas saibam, né, o que um senador faz para ver a importância que existe, né, na escolha de um senador. Então, tem algumas outras atividades aqui, mas eu não vamos entrar, começa a ficar muito mais profundo, então eu não vou entrar nesses detalhes, mas o fato é que existem coisas que são essenciais para a nossa vida, que são decididas pelo Senado e pelos senadores. E lembrar o seguinte, nós temos 3 senadores por estado, nós temos 513 deputados aí no Brasil inteiro, em São Paulo, por exemplo, são 70 deputados federais. E a maneira como a Constituição prevê, diz assim que o deputado, ele representa a população do estado. Os deputados do estado representam a população do estado e os senadores representam o estado, né, junto à União.
Mas isso é o que está previsto. Então, eu represento o Estado, significa que eu vou trabalhar lá como senador para melhorar o orçamento do Estado de São Paulo, para melhorar os investimentos para o Estado de São Paulo, para defender os interesses do Estado de São Paulo, por exemplo, durante uma reforma tributária, né, como que vai ficar, ou durante a discussão do Pacto Federativo, para que o Estado não perca coisas. Sem dúvida nenhuma, essa é a função de senador e eu vou fazer isso, né, com louvor lá, porque essa é assim que a gente faz as coisas, tem que fazer bem feito, né, para chegar e fazer as coisas mal feitas. Agora, eu vejo também, como você é eleito pela população, o senador não pode se abster de trabalhar junto com os municípios, trabalhar junto com o governo do estado para fazer projetos para regiões, projetos para cidades, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, né? Reduzir filas, melhorar tudo isso. Então, é parte do trabalho. Isso é uma das coisas que me dá maior motivação, para falar a verdade, é isso, é trabalhar com os municípios, trabalhar com as pessoas. Eu tenho andado pelo estado inteiro e tenho visto aí muitas dificuldades, gente. Pô, olha a quantidade de gente que tem na rua, só basta dar uma voltinha aqui em São Paulo que você vê isso aí, né? A gente tem que achar uma maneira de tirar essas pessoas da rua, dar para elas um emprego, dar para elas uma vida digna, que eles consigam comprar a sua casa, eles consigam comprar o seu alimento, eles consigam, né, ter expectativas, planos para o futuro, em vez de ficar na rua num tempo desse daqui. Então, é importante a gente trabalhar com isso. Não pode pensar só, eu vou representar só o Estado. Não, tem que colocar a mão na massa, tem que ajudar as pessoas. Afinal de contas, são as pessoas que votam na gente. Então, podem ter certeza. E ao longo desses dias, né, eu vou vir aqui falando sobre diversas coisas, vou falar de diversos projetos também, falar sobre outras coisas importantes, algumas das reformas importantes que a gente tem, né, aí à frente em 2023, para se trabalhar como reforma administrativa, reforma tributária, né, essas discussões. Existe lá um plano chamado Mais Brasil, do Ministério da Economia, que precisa ser visto também. Tem muita coisa importante para decidir. Eu vou trazer para vocês essas informações. Eu acho que faz parte da função. Agora, durante um processo eleitoral, vocês têm que entender isso que acontece, têm que entender quais são as minhas ideias, têm que entender, né, quais são as ideias dos outros também, dos outros candidatos. E é importante ver o seguinte: respeito é uma coisa muito importante. Eu aprendi com meu pai lá atrás, com o seu Virgílio, que é o seguinte: respeite todas as pessoas e trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Né? Um primeiro indício de um mau comportamento de uma pessoa, você começa a verificar como que essa pessoa trata as outras, trata os adversários, né? Adversário, em política, eu não tenho inimigo aqui. Eu imagino que todos os outros candidatos, o Márcio, a Janaína, o Edson, né, o Aldo, todos eles têm bom interesse com relação ao Estado de São Paulo, ao Brasil. Então, eu acho ridículo o ataque, né? Eu vou atacar ficar tentando. Não gosto dessa parte. Então, tem que se colocar para a população olhar, como eu falei aqui, olhem os currículos, olhem o passado, que isso é lógico, né? Você fazer isso antes de votar, a gente tem que sempre lembrar isso, lembrar todos de votar é importante, né? Não faltar na votação, não se abster, então é muito importante, né, que o voto de todo mundo, que essa é a participação que a gente tem, essa da democracia. Mas o que eu acho que dá uma indicação bem própria, né, ou bem específica do comportamento de uma pessoa, do caráter de uma pessoa, é como ela trata, com respeito ou sem respeito, os outros concorrentes, vamos dizer assim, entendeu? Então, prestem atenção nisso também, que é importante, né? Aqueles candidatos que não têm respeito pelos outros, aqueles candidatos que estão ali simplesmente para atacar o outro, é uma boa indicação que vai ser um péssimo representante lá, porque na hora do aperto, né, ou na hora que as coisas ficarem difíceis, pode ter certeza que essa pessoa vai voltar-se, né, contra aqueles que elegeram, ou seja, que não tem o compromisso, né, com aquilo que se propôs, porque é mais fácil você atacar os outros do que você fazer as coisas corretas. Então, prestem atenção nisso também, que é um bom indicativo de quem aí tem mais capacidade ou não, de quem tem mais estabilidade para
emocional para se manter da forma correta, né? Mesmo quando as coisas são difíceis. E olha, modéstia à parte, essas coisas eu tenho, né, de carreira, porque você não pode ser um piloto de testes, por exemplo, que quando acende uma luz de fogo dentro do avião, você entra em desespero e fica lá atacando os engenheiros, né, pelo rádio, porque eles fizeram alguma coisa errada no avião. Você tem que cumprir a sua função e fazer funcionar aquilo. Então é importante prestar atenção nisso também, né? Muito importante aí. Então a gente falou da profissão ou do conhecimento técnico para se tomar decisões importantes para o país. A gente falou do passado, né? Olhar processos, investigações, essas coisas são importantes. A gente falou do caráter, né? De como que as pessoas se comportam. A gente espera que no Senado nós tenhamos representantes que sejam no nível de Senado, né, que possam representar o país, pode representar o Estado de forma clara, de forma técnica, de forma sensata, né, e sempre com forma propositiva e não de forma reativa, atacando as outras pessoas, que isso aí realmente é uma péssima demonstração de caráter. E outro ponto importante é a capacidade de agir ou de trazer investimentos internacionais. O Estado de São Paulo precisa de investimentos, trazer novas empresas. Então, a capacidade de atrair investimentos, de discutir, representar o Estado em outros países, trazer empresas para cá, convencer, né, fazer contratos internacionais, ajudar o Estado a articular esses contratos internacionais, isso é muito importante. Isso é uma parte que vocês olharem na minha carreira, aí vocês vão ver todo um trabalho internacional, né, com muito tempo na NASA, na ONU, né, para desenvolvimento industrial. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante e é importante. Até coisas simples, né, que fala assim, pô, isso é óbvio, né, mas a capacidade de se falar inglês fluentemente para poder tratar diretamente com autoridades dos outros países, isso aí também é uma coisa importante que a gente pode, que ajuda muito numa negociação, você ter essa capacidade de explicar, entender, né, e argumentar de forma a proteger os interesses do seu país, do seu estado. Então, pensa sobre isso também, que é uma coisa importante. Em resumo, né, vocês tiveram aí hoje uma ideia geral sobre o Senado, como que é o Senado, as funções do senador. Eu falei aqui grande parte delas, existem outras também, mas acho que deu para ter uma noção e da importância de votar e de escolher bem o seu representante e ter o respeito entre nós, vamos dizer assim, os candidatos, né? Nós temos o caráter de respeitar as outras pessoas e tratar todos, né, com lisura, tratar todos os outros com classe, né? Que isso é importante, uma boa dica aí de quem tem caráter ou não para assumir uma função como essa. Tá bom, gente? Então, grande abraço a vocês aí, eu espero contar com o voto de vocês, eu espero contar com a divulgação. Então divulguem esse vídeo, divulguem, entre no meu Instagram aí, vocês vão ver a quantidade de material já, né? Divulguem isso aí para as pessoas, né? Eu sou o astronauta Marcos Pontes, eu sou candidato ao Senado por São Paulo, número 222, e eu conto com o seu voto e conto com a sua divulgação e o seu apoio, tá ok? Então, um grande abraço aí a vocês, vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, a partir das 6 horas da manhã aqui nesse canal do Instagram. Lembra de marcar o like, lembra de compartilhar o vídeo, que é muito interessante, muito importante, tá ok? E coloque seu comentário também, porque os comentários, se eu não me engano, os comentários que são colocados aqui, eles desaparecem quando a gente deixa o vídeo gravado. Então, entra lá, coloque seu comentário, que é muito importante, tá? Grande abraço, tchau, tchau, vejo vocês amanhã, mais um Diário de Bordo. Tchau, tchau.